aí, pessoal? Deixa eu virar para frente, presta atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos conhecer um pensador moderno importante no contexto da colonização, por ter sido um crítico da forma como se deu essa colonização, que é o Bartolomeu de Las Casas. Ele que viveu aí do século XV, na transição do século XV para o século XVI, de 1484 a 1566. E ele vai defender os povos indígenas. Ele atuou na colonização espanhola e percebeu quão violenta era essa colonização. Eles chegavam, dizimavam os povos indígenas, tratavam esses povos com crueldade, usavam o trabalho deles de forma escrava e não respeitavam a dignidade humana desses povos. Então, ele sai em defesa dos povos indígenas, defendendo que os indígenas são tão humanos quanto os europeus e que, por serem humanos, deveriam ter os seus direitos respeitados. É muito crítico essa ação violenta, da forma violenta como se deu o processo de colonização. Ele denunciava a exploração e a violência, a exploração do trabalho indígena de forma escrava, através de um processo chamado de encomenda. Os povos indígenas eram os donos da terra, porque aqui já habitavam. Segundo o direito natural, aquela terra onde você habita, originalmente, ela é propriedade sua. O direito natural que existia nessa época. Mas aí chega o europeu reivindicando a posse de uma terra que já tinha gente morando. E essa gente que estava morando ali passou a pagar tributos para morar nessa terra. Ou seja, impostos. E qual era o imposto? Já que eles não tinham dinheiro, não tinham ouro, o imposto era ceder alguns indivíduos da tribo, da etnia, como escravos para trabalhar para os europeus, nas minas de ouro, nas minas de prata. Então ele denuncia essa exploração, essa violência empreendida pelos povos indígenas. Ele defendia a igualdade dos povos. O indígena é tão ser humano quanto o europeu. Eles devem ser iguais em direitos e deveres. Ele defendia também o direito natural, a justiça, e apelava para isso. Esse direito natural não vale só para o europeu. O direito natural vale também para os povos indígenas. Se eles moram na terra, se eles trabalham a terra é de propriedade deles. Se eles são seres humanos, eles também têm o direito à liberdade. Eles são livres. Se eles são seres humanos, eles têm também direito à justiça, a um julgamento justo se cometer algo que é considerado crime, a não serem usurpados de suas propriedades, a não serem escravizados. Eles têm esses direitos. Têm o direito também à vida, de viver, assim como o europeu. Defendia ele o direito à liberdade, o direito à terra dos povos indígenas, e ele vai trabalhar em inserir os princípios cristãos. O europeu que se dizia cristão chegava dizimando esses povos. Isso não é prática cristã nenhuma. O princípio maior do cristianismo é o amor ao próximo. Se é o amor ao próximo, então o indígena deve ser amado, não exterminado. Essa é a ética cristã. A ética da compaixão, do sofrer com o outro, a ética do amor, a ética da regra de ouro, não fazer por outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E às vezes até a ponto de sacrificar a sua vida pelo outro. Não matar o outro. Em vez de matar o outro, você se sacrifica para salvar o outro. Esse é o princípio cristão de justiça. Ele era um crítico do sistema de encomenda, ele pedia sua abolição, que era o sistema que cobrava essa tributação. Os índios que moravam na terra, que a terra deveria ser deles, agora não eram mais os donos da terra. Tinham que pagar imposto para o europeu que se dizia o dono espanhol. E como se pagava esse imposto? Através da concessão de indivíduos da tribo para trabalhar de forma escrava. Ele fez algumas propostas de reformas, de mudanças desse sistema, para ele se tornar mais justo, mais ético, mais cristão. Ele defendia a colonização pacífica. O europeu pode até vir para a América, mas sem matar e dizimar os povos indígenas. Tentar conviver de forma pacífica com os povos indígenas. A conversão voluntária também, não ser obrigado a se converter. Eles obrigavam os índios que sobreviviam do processo de colonização a se converterem ao cristianismo. Se não se convertessem, eles poderiam até ser eliminados, sacrificados.
e defendeu tribunais para defender os direitos dos povos indígenas que não existiam na época. Eles não tinham direito nenhum, pelo contrário, eram usurpados todos os seus direitos. O direito à vida, porque eram assassinados, o direito à propriedade, porque a sua terra era usurpada deles, o direito à liberdade, eles eram escravizados. Então ele foi um padre, o Bartolomé de las Casas, um historiador também espanhol. Ele emigrou para a ilha de Hispaniola, em 1502, onde ele cuidava de uma fazenda. Ele também possuía escravos. Depois ele passa a criticar esse sistema. Ele continuou padre, no entanto ele participou da conquista de Cuba como capelão, mas ele ficou tão estarrecido com as atrocidades praticadas contra o povo taíno local que se tornou um defensor dos povos indígenas. Na hora que ele viu o que o europeu estava fazendo com os povos indígenas, as torturas, os assassinatos, a violência que estava sendo empreendida, aí ele muda de lado. Peraí, vou defender esse povo está sendo injustiçado. Tem alguma coisa errada aqui. Nós dizemos ser cristãos, defendendo o amor, mas estamos empreendendo aqui o ódio e a violência. Então ele entrou no mosteiro de freis dominicanos em Santo Domingo. Ele viajou por toda a América Central. Por fim ele se tornou bispo de Chiapas, do México, e depois protetor dos índios, antes de retornar para a Espanha, no século XVI ali, em 1547. Tem os escritos dele sobre as crueldades dessa colonização das Américas, que podem ser vistos aí como pioneiros na defesa dos direitos humanos universais, ou seja, os povos indígenas também são seres humanos, que devem ter os seus direitos básicos respeitados. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direitos que não eram concedidos, não eram respeitados pelo europeu quando ele chega. Então, essa foi a filosofia aí, as ideias políticas de Bartolomé de las Casas sobre a colonização. Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí, galera.